Que a força de Jesus nos fortaleça e nos encoraje. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que bom estarmos juntos mais um dia. Hoje, segunda-feira, dia 14 de abril, segunda-feira da Semana Santa. Que que esse dia seja um dia santificado, que possamos santificar esse dia. O refrão do Salmo nos diz: o Senhor é minha luz e salvação. Peçamos que a luz de Jesus nos ilumine nesse dia. Que a luz de Jesus nos conduza nesse dia. Ilumine nossas decisões, as atitudes que precisamos tomar nesse dia. Que a força do alto, que a força de Jesus nos fortaleça e nos encoraje. E tenhamos essa certeza que o Senhor não nos abandona. O Senhor caminha conosco. Evangelho de hoje, tirado do evangelista São João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa, ela fez isso em vista da minha sepultura. Pobres sempre tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Betânia, casa dos amigos de Jesus. Que alegria podermos meditar esse evangelho nesse dia, falando da nossa Betânia, falando de Betânia, dessa inspiração que Deus colocou, que o Espírito Santo colocou no coração do servo de Deus, Padre Léo. Betânia, temos os irmãos Marta, Maria e Lázaro, as 3 dimensões do nosso trabalho de restauração de vidas, de restauração de famílias, mas também um estilo de vida. E Marta trabalhando na dimensão física, a desintoxicação, a prática esportiva, não é? Porque Marta era a dona da casa. Ela estava preocupada, agitada, né, nas suas atividades de sempre. Maria, aquela que estava aos pés do mestre, a dimensão espiritual em Betânia. Se colocar aos pés para ouvir Jesus. Essa foi a atitude de Maria. Oração silenciosa. Por isso que Betânia deve ser esse lugar de silêncio, esse lugar de encontro com Deus. Porque Deus, nós só conseguimos ouvi-lo quando fazemos silêncio. E Betânia quer proporcionar isso para cada filho e filha de Betânia, mas também para aqueles que vêm fazer um retiro em Betânia. No silêncio, na oração, na leitura da palavra, na escuta da palavra, o próprio Deus que nos fala. E Lázaro, a nossa dimensão psíquico-afetiva, a dimensão do abraço, do carinho, do amor. Jesus chora pelo amigo que morreu. Jesus se comove, o texto nos diz. E aqui queremos trabalhar isso, o abraço que cura, o abraço que restaura, trabalhar o nosso coração,
o nosso psíquico, o nosso afetivo. Por isso que Betânia acolhe homens e mulheres, casais, para justamente trabalharmos o respeito, o amor um pelo outro. E é isso que nós queremos que você experimente também. E aqui vemos essa cena maravilhosa. Essa cena foi depois da ressurreição de Lázaro. E como uma forma de agradecer a Jesus por aquilo que tinha acontecido, Maria, Marta e Lázaro oferecem esse jantar. E essa cena maravilhosa. E Betânia justamente é isso, né? Era o lugar que Jesus gostava de estar, porque era uma casa de hospitalidade, um lugar de descanso, né? Onde Jesus encontrava a humanidade, estava dentro de uma família que eram seus amigos, um lugar da passagem, daquele que passa para renovar as suas forças, para revigorar a sua vida. O lugar da interioridade, como eu já falei para vocês, né? É o lugar de uma nova mística, de uma nova experiência. Padre Léo sempre dizia que nós precisamos nos tornar Betânia. É a mística da amizade com Jesus. Sermos íntimos de Jesus. Por isso que o Padre Léo dizia que muito mais que um lugar é um estilo de vida e nós precisamos nos transformar em Betânia. E ser Betânia é ser Marta, Maria e Lázaro. E aqui essa cena maravilhosa. Meio litro de perfume, Maria unge os pés de Jesus. O motivo, o porquê Jesus disse, trazendo aqui, era em vista daquilo que ia acontecer com Jesus. Como Jesus dizendo que era em vista da sua sepultura, daquilo que iria acontecer. Mas foi um gesto de amor, de carinho, de atenção a Jesus. Ali Maria derrama toda a sua vida. E aqui, claro que Judas, né, como nos diz o texto, já fica preocupado, jogar todo esse perfume fora, jogar tudo isso fora, que desperdício, não é verdade? Muitas vezes nós fazemos assim com Deus. Para a igreja, o mínimo. O meu dízimo é sempre o mínimo, o que sobra. Aqui Maria deu tudo. Por isso que para a igreja, para a nossa comunidade de fé, nós temos que dar o máximo. Do nosso dinheiro, sim, mas da nossa vida, da nossa doação, da nossa entrega, porque onde nós vivemos, em nossa comunidade de fé, nós estamos construindo o reino de Deus. Por isso, sempre o melhor. Não esbanjar, mas o melhor. Para quem está lá, para a Assembleia que reza, é um ambiente agradável, bonito, limpo, porque é um encontro com Deus. E é por isso que é importante também nós ofertarmos o nosso dízimo. Pagarmos, né? As pessoas falam pago, mas o dízimo é uma oferta. Entregar aquilo no começo do mês, daquilo que Deus providenciou no mês que passou, como forma de agradecimento. Dízimo é uma oração. Dízimo é louvor a Deus. Dízimo é ser agradecido. É a sua oração através de uma forma visível, que é a sua oferta, que é a sua colaboração, que é a sua ajuda. E é isso que nós temos, que não devemos ter medo de ofertar. Não ficar como Judas. As pessoas muitas vezes nos criticam, por que você ajuda tanto, por que você ajuda as pessoas, tira tempo para isso, gasta tanto tempo para ajudar as pessoas, para estar com as pessoas. Continue. E se você é mesquinho, se você não oferta o seu dízimo, se você, quando é para ajudar alguém, oferecer alguma coisa, você sempre procura se desviar, você precisa de conversão. Nós precisamos nos converter, porque a fé também passa pelo nosso bolso. Enquanto não adianta levar os olhos aos céus e não olharmos aquilo que está acontecendo em nossa volta. Aprendamos com Maria de Betânia, de derramar a nossa vida. Por isso, hoje da terça-feira, se você não derramou a sua vida ainda diante do sacerdote, na confissão, vá derramar o seu coração. Dê aquilo que está dentro do seu coração, quem sabe não seja o melhor, mas Deus quer transformar o seu pior no melhor, trazendo a libertação dos seus pecados, dos seus vícios, dos seus medos, das suas inseguranças. Não tenha medo de um gesto de humildade. Não tenha medo de dobrar os seus joelhos diante de Jesus e suplicar a sua cura, a sua restauração, a sua libertação. Aprendamos com Marta, Maria e Lázaro a hospitalidade. A nossa casa deve ser Betânia. O nosso ambiente de trabalho deve ser um ambiente agradável. Nós temos que tornar o nosso ambiente de trabalho um ambiente agradável, um ambiente acolhedor. A nossa casa deve ser
acolhedora. Que o Senhor nos dê essa graça, que acolhamos bem essa semana, esse dia, aquilo que nos aconteceu nesse dia de hoje, que possamos acolher com alegria. Quem sabe você está rezando, vendo o Evangelho, meditando um pouco mais tarde, aquilo que te aconteceu um pouco antes, entregue agora para Jesus a sua raiva, o seu ressentimento, a sua ira. Apresente agora, derrame aos pés de Jesus e deixe Ele curar o teu coração. Senhor Jesus, concede-me a graça de viver esses dias da tua paixão perto de ti, de ser excessivamente generoso contigo, como foi Maria que derramou um perfume tão precioso para te honrar. Dá-me a graça, Senhor, de compreender quanto é imenso o teu amor por mim. Então, eu compreenderei também que tudo quanto faço por ti é pouco, e ainda que pareça muito. Como Maria, quero procurar-te assiduamente, quero estar perto de ti, ó Senhor, ter esse encontro contigo para a minha santificação, para a minha vida nova, que eu tanto desejo. Amém. E façamos a nossa oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Apresentando a Jesus, por intercessão do servo de Deus, Padre Léo, nossos pedidos, as nossas intenções. Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Queremos convidar você, sua família, já organize uma caravana e venham a São João Batista aqui em Santa Catarina, 21 de junho, encerramento da fase diocesana do processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Santa Missa às 15 horas com a presença do nosso arcebispo, Dom Wilson. E após Santa Missa teremos show, teremos louvor com Álvaro e Daniel e também com a presença de Tiago Brado. Esteja conosco, reze por nossa comunidade, para que nós em Betânia possamos sempre, todos os dias, acolher o Cristo que vem desfigurado em cada filho e filha de Betânia. Que o Senhor te abençoe, abençoe seu dia de trabalho, abençoe a sua casa, seus empreendimentos, as decisões que você precisa tomar no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.